Mateus 4, de 1 a 11, diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás culto. Por isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e os serviram. Deus, essa é a tua palavra, que eu seja um canal limpo para a transmissão daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Deus, que eu não venha atrapalhar, mas que eu seja instrumento nas tuas mãos para essa transmissão, para essa pregação, Deus. Que os corações aqui presentes estejam abertos para ouvir a tua voz. Que seja uma lição para todos nós, que não venhamos mais a cair em alguma cilada. É o que o Espírito Santo tem colocado na nossa mente, no nosso coração, e que essa mensagem possa ser transmitida também aos nossos irmãos. Nós assim oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amados, há cerca de 10 anos atrás, talvez 15, a gente vivia um fervor tão grande na igreja que parecia que algo seria muito difícil de acontecer, uma palavra que está revelada lá em Lucas, capítulo 18, versículo 8. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé na terra? Parecia algo muito distante, porque o nosso coração queimava, o nosso coração ardia. A igreja brasileira saltava, né, pela presença de Deus, a gente se empolgava na presença de Deus. E eu não imaginava, pastor, que isso ia acontecer de forma tão acelerada, tão rápida. A fé se esfriando, as pessoas questionando tudo que viveram na presença de Deus. E o que a gente está vendo hoje é uma propagação do reino do príncipe desse mundo. O que a gente vê é uma difusão de mentira, é a mentira se misturando com a verdade, é fake news, perfis falsos. A gente está nas redes, a gente vira vítima a todo tempo. É alguém pedindo uma amizade, e quando você pensa que alguém está querendo alguma coisa com você, procurar você profissionalmente, as intenções são outras. Enfim, são tantas armadilhas, tantas ciladas, e a gente fica refém dessa situação. Mentiras se multiplicando, e isso demanda uma vigilância ainda maior. E Jesus, ele nos ensina algo. Ele inaugura o seu ministério dessa forma. Se a gente vê o texto um pouco mais, o texto base dessa mensagem,
a gente vai ver que o ministério público de Jesus, ele começa no Jordão. É ou não é? Porque até então, até o Jordão, Jesus era filho do carpinteiro. Era filho do Zé, como o pastor Paulo, às vezes do Zé com a Maria. Jesus estava ali sendo apresentado por João Batista. João pregava arrependimento no deserto, pregava arrependimento, chamava os religiosos de raça de víboras. Quem pode livrar vocês do corpo dessa morte? Era essa a mensagem de João. E o que a gente fica curioso, que o deserto, onde João pregava, que não tinha cadeira confortável, ar-condicionado, não tinha mensagem para massagear o ego, né? Estava lotado. Porque sobre João tinha algo diferente. Existia uma presença de Deus em João. A presença do Espírito Santo de Deus. E João, quando avista Jesus de longe, ele fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele apresenta Jesus, que era o filho do carpinteiro, e todo mundo fica impressionado. É ele que tira o pecado do mundo? E só pode tirar pecado quem não tem pecado. E aí a gente já começa a ver as primeiras revelações, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ninguém poderia tirar o pecado, ninguém poderia concluir essa obra que Jesus fez. O Cordeiro de Deus chega até João, esse, o qual foi anunciado e que eu não sou digno nem de desatar as sandálias de seus pés. João tinha plena convicção, através do Espírito Santo, que Jesus era o enviado de Deus. Então acontece o batismo de Deus e a Trindade se faz presente. Isso é só um pouquinho de contexto para você entender como os desdobramentos disso. Então vem uma voz do céu e diz: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. O meu filho amado, em quem me comprazo. Olha só a responsabilidade. Jesus é apresentado como o filho amado. E como Jesus poderia provar que era possível vencer as tentações ou as provações se ele não tivesse passado por elas? Jesus não inaugura o seu ministério numa casa de show, pastor, onde o som está bombando. Aí o Cordeiro de Deus, vamos lá, vamos celebrar, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não, Jesus vai inaugurar o seu ministério sendo conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. No deserto onde tem o quê? Solidão. Onde tem ali toda sorte de bombardeamento, de pensamentos, de Satanás dizendo ali na mente dele: olha, você não vai conseguir. Você consegue vislumbrar isso? Você consegue se colocar no lugar do Messias ali? Aquela voz que veio no Jordão sobre a cabeça dele dizendo: tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e a voz do Pai confirmando: esse é o meu filho amado. Jesus é conduzido para essa situação no deserto, uma solidão, e ele então inaugura o seu ministério com jejum e com oração. O que isso diz para a gente? Sem santificação a gente não vai conseguir vencer nesses dias. Jesus sabia que para cumprir um ministério, para cumprir o seu destino, a sua missão, e nós temos uma comissão, a grande comissão, portanto, ide pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus tinha essa. Nós temos essa comissão. E Jesus tinha a missão de salvar o mundo. Ele não poderia conseguir vencer as ciladas, as armadilhas do inferno, se ele não tivesse se preparado antes.
E a gente olha para os grandes homens de Deus, como é que foi o ministério de Elias? Um ministério de poder. A gente acha que isso foi construído como? Se a gente sem santificação, como seria a vida e o ministério de Elias sem santificação? Nesse tempo, a vida cristã demanda uma busca maior, uma atenção maior, um jejum maior. Precisamos ser melhores, nos achegarmos a Deus com muito mais vontade, com muito mais entusiasmo, com muito mais paixão, com muito mais amor. Jesus chega ao deserto e ali, depois de ter jejuado, diz o versículo 1, verso 1 e o verso 2. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Aqui vem uma necessidade material básica, alimentação. Ele teve fome. E aqui você pode ampliar para outras necessidades. Qual tem sido a tua fome? Cuidado com as suas fomes, com os seus apetites. Porque Satanás, ele está aí tentando derrubar, assim como ele tentou Jesus, ele vai tentar sobre a minha vida, sobre a tua vida. Talvez uma carência afetiva. Nesses dias de pandemia, em que o medo se instalou no nosso coração, né, a gente foi assombrado pelo medo, pela preocupação. Vai faltar o pão? Vai faltar as coisas básicas para minha família, para o meu filho? Eu acho que a gente viveu um período muito difícil na pandemia. E a gente não sabe mais o que nos aguarda. O que nos aguarda? Eu quero dizer para você se apegar às coisas eternas e não nas coisas materiais. Porque esse pão vai perecer, esse prédio vai cair, mas aquilo que você construir com Deus, a tua vida com Deus, ela não pode ser destruída. Isso é o que vai ficar de pé. Isso é o que vai ficar de pé. Quando a gente faz uma comparação de Jesus no deserto e Adão no paraíso, Adão com fartura no paraíso errou. E Jesus com fome venceu. Não é o local que vai te deixar mais forte. Você não tem desculpa. Nós não temos desculpa. Você pode errar com fartura. Mas Jesus venceu no deserto. Jesus nos deixa um exemplo que é impossível vencer esse inimigo sem santificação. Jesus foi tentado para que toda criatura no céu, na terra ou debaixo dela soubesse que Jesus Cristo é o enviado de Deus, como anunciado por João Batista. Ele desmascarou o Satanás e as suas táticas. E ele tinha, imagina se isso não tivesse escrito. Como você poderia acreditar num Cristo que não venceu isso que você está passando? Como você poderia vencer isso? De maneira nenhuma você venceria. A tentação evidencia as nossas fragilidades. Cada um é tentado por sua própria cobiça. Eu fico ainda pensando, né, quantos batismos a gente já fez, né? E a gente vê assim, tanta euforia no batismo, né? Tanta celebração. E a gente fica aqui festejando e tem que mais que festejar. Parece que a pessoa fica ali deslumbrada. Oh, que maravilha! Vamos batizar e vai ser a maravilha. Jesus, depois do batismo, passa por isso. É quando alguém dá publicidade na santidade de alguém. Quando você fala assim, sou crente, pronto, me batizei domingo. Aí que as batalhas vão começar. Aí que as batalhas vão começar.
E aí, eu vejo que muita gente acabou abandonando na primeira tentação, pastor. Na primeira caiu. Caiu na primeira. Jesus, logo após o Jordão, qual foi a primeira tentação? Chegando o tentador, disse, no versículo 3, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Tu lembra o que foi dito no Jordão? Esse é o meu filho amado? Aí Satanás gera dúvida. Se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. É no momento da necessidade. Qual era a proposta de Satanás aí? A proposta de Satanás é justo o Filho de Deus passar fome? Foi isso que Satanás disse em outras palavras. É justo, pastor? Você acabou de ser batizado. Ele disse lá no Jordão que você é filho amado, que você é o querido, que ele tem prazer em você e te leva para essa situação. É nessa situação difícil que Satanás vai questionar. Se você fosse filho de Deus mesmo, você não estaria passando por isso. Primeira armadilha é questionar a tua filiação. Questionar. Como é que o dono do ouro e da prata te deixa passar por essa dificuldade financeira? E é nessa daqui que você já começa a romper o teu relacionamento com Deus aí. Quebrar a tua confiança em Deus. Satanás quer, com essas sutilezas, dizer que você não é filho, que você não é filha, que você não é amado, que você não é amada. Foram muitas pessoas, pastor, que eu vi que quando chegou nesse momento, nessa primeira prova, na primeira tentação, muitos, inclusive da minha família, no primeiro aperto, na primeira ameaça, não é faltar o pão, porque Deus é fiel. Na primeira ameaça, as pessoas abandonaram. Abandonaram porque uma referência caiu. Então Jesus é mentiroso, porque o fulano de tal era referência. Então o evangelho é uma mentira. Jesus não tem nada a ver se alguém vive uma mentira. Se alguém está vivendo uma farsa. Se alguém se dizendo servo decepciona, frustra. Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus é a verdade, ele continua sendo verdadeiro, ele continua sendo santo, ele continua querendo salvar. Mas as pessoas na primeira dificuldade, lembro que em um dado momento faltou salário para alguns servidores do Estado, né? E ali foi um momento muito difícil. Foi um momento muito difícil porque imagina, você cheio de boleto para pagar e falta salário. Aí você faz o que da vida? E tem muita gente que quer viver uma experiência com Deus. Deus, me dá uma experiência contigo. Eu quero viver uma experiência com Deus. Não tem experiência para contar. Você acha que vai ter experiência para contar sem passar por nenhuma dificuldade? Como é que você vai viver milagre? E se não for uma situação tão extrema como uma dessas aqui, você vai dizer, vai até questionar se foi milagre mesmo, se não foi você que resolveu. E assustadoramente, quando eu pensava que não tinha mais nada para fazer, falei, caramba, Deus, e agora? Agora eu não sei o que fazer. Aí daqui a pouco o telefone toca, pastor. E aí? Doutor, como é que tá? Tá sentado? Não, estou em pé, então senta. Falei, meu Deus, será que é mais uma... A gente é tão pessimista que a gente pensa assim, será que é mais uma má notícia? O que falta mais acontecer depois disso? Aí vem, olha, saiu aquele precatório tal.
Falei, meu Deus do céu. E a gente foi vivendo de milagre, assim como o povo de Israel vivia no deserto. Era o maná e era para aquele dia. Era o sustento e era para aquele dia. E quando essa raiz, essa cilada, você cai nessa cilada aí, da filiação, se você fosse você fosse filho mesmo, filho amado. E a gente canta aqui, né? Deus me ama, Ele. A gente canta. E de repente você passa por uma situação dessa e você fala assim, aí vem o Satanás. Aí ele te ama mesmo? Se ele te amasse, ele ia te deixar passar por isso? Mas às vezes, aquele projeto que falhou é o acerto de Deus. Aquilo que você achava que ia dar certo, mas que ia te levar para um buraco, talvez para te afastar da presença de Deus, é o acerto de Deus. Porque o que Deus quer é que você viva experiências com Ele. Experiências de milagre. Como é que a gente vai poder pregar e levar adiante a pregação do Evangelho se a gente não viver experiências com Deus? Experiências desse tipo aqui. Jesus venceu aqui. Adão perde lá no deserto por nada, com a fartura. Jesus ganha no deserto simplesmente com a fome. E ele não cede à tentação do diabo. Quando a sua necessidade básica ela é atingida, a tua confiança ela é atingida. E isso rompe o teu relacionamento com Deus. Porque o diabo vai começar a semear na tua vida dizendo, olha, como é que você vai falar com esse pai, pastor? Um pai que te deixa passar por esses perrengues, por essa dificuldade. E aí você começa a perder o relacionamento, você perde o contato com Deus e você vai se afastando e você começa a duvidar de Deus. O mesmo, só para a gente lembrar, ele fez com Eva, lá duvidando, colocando a palavra de Deus em dúvida, dizendo, foi assim que Deus disse? Não é bem assim não. Porque se ele te amasse, ele contaria toda a verdade. Ou seja, colocando Deus na posição de mentiroso. E aí a gente vai vendo como Satanás vai se comportando ao longo da história. Aí a gente pensa assim, Jesus venceu no deserto. Jesus venceu no deserto essa primeira tentação, como a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por que a palavra de Deus é mais importante do que o pão, meu irmão? É porque aquele que disse haja luz e houve luz, ele pode dizer haja pão e haverá pão. Porque é segundo a palavra dele que as coisas vão acontecer. A palavra é mais importante. A tua confiança é mais importante do que o pão que perece. Porque é Ele que é provedor de todas as coisas. Jesus vence com a palavra. Mas a gente precisa ficar atento. Porque alguns outros episódios, Jesus venceu nesse episódio, né? Mas em alguns outros, você vai ver que Satanás volta. E ele sempre volta. Volta ou não volta? Então tem o episódio na casa de Simão. Lucas 7, 39. Vocês lembram desse episódio? Na verdade, Simão, o fariseu, ele chama Jesus para uma visita. Na verdade, ele queria especular, né? Queria ver, sondar. Vamos ver se realmente é o Filho de Deus mesmo, ou se não é um impostor. Vamos ver qual é o comportamento dele aqui. Chega na casa de Simão. Na casa de Simão ele é recepcionado praticamente como um qualquer. Jesus chega e as ruas de Jerusalém
eram ruas cheias de poeira, ele chega com seus pés sujos, e um bom anfitrião tinha que lavar os pés de Jesus, deixar a visita confortável, né? Não é assim que a gente faz? Você chega a uma visita na tua casa, você quer falar assim, não, senta aí, cara, liga o ar-condicionado, né? Você quer alguma coisa, quer uma água? Mas Jesus não foi recepcionado dessa forma. Entrou lá, não me ofereceram água para ele suado provavelmente das ruas, né? Não deram nada, nenhuma água para ele lavar o rosto, o pescoço ali, para ele tirar o excesso de suor. Não fizeram nada disso com ele. E quando se aproxima dele uma mulher pecadora e começa a chorar aos pés do Senhor e lavar os pés do Senhor com suas lágrimas, Simão pensa, olha aí de novo, ó, Satanás de novo aí na cena. Se fosse mesmo profeta, se ele fosse mesmo profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. A mulher que está chegando perto dele é pecadora. E aí a gente pensa assim, caramba, será realmente que essa tentação termina ali? Essa acusação termina nesse episódio na casa de Simão? Não termina. Ele vai sempre insistir, ele sempre volta. E ele volta com a nova roupagem. Ele volta reconfigurado, com a tentação, com a provação reconfigurada. E aí a gente lembra que quando Jesus foi para a cruz, os soldados na cruz, quando Jesus estava lá na cruz, os soldados dizem para ele, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo, se tu és de novo o rei dos judeus, se tu és o filho de Deus, se tu és profeta, a todo momento você será provado. Satanás vai vir com essa armadilha dizendo, você não é filho, você não é servo, você não é profeta. Se tu fosse, você teria visto isso. Se tu fosse, quantas vezes a gente não é acusado, né? Mas, cara, o pastor não viu isso? Deus não revelou? Se fosse mesmo de Deus, Deus teria revelado. Como se a gente estivesse numa linha de onisciência, né? Soubesse tudo o que está acontecendo em todo momento e a todo instante. Hoje a gente tem as páginas gospel de fofoca, né? Então você fica sabendo pela internet. Os malfeitores também na cruz disseram o mesmo. Não tu é um dos malfeitores, né? Não és tu o Cristo? Salva-te a ti e a nós também. Ele sempre vai voltar questionando a tua filiação. Em todo tempo, ele vai dizer para você, você não é filho, você não é filha, você não é amado. Então a gente precisa estar muito atento com relação a essas armadilhas. A segunda tentação, a segunda armadilha, está no verso 6. Ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Na verdade, aqui Satanás pretende um show da fé. A arrogância. Quando a gente começa a se achar o tal, o cara, o bambambam. Então, o que ele propõe, né? Tu és o Cristo, já que tu gosta da palavra, então vou te dar uma, segura essa daí. E aí cita Salmo 91, versículo 11 e 12. Vamos lá conferir para ver se realmente Satanás falou todo o texto? Salmo 91, versículo 11 e 12.
Versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Tá isso aqui no versículo 6? Em todos os seus caminhos? Não. E ainda se andares pelo vale da sombra da morte, se, tem uma condicional, se eu andar, né? Quer que Jesus se torne aquele show da fé. E a gente vê algumas igrejas pregando aí, Deus tem que fazer, Deus tem que cumprir. Ele tem que fazer um milagre, como se Deus tivesse que fazer alguma coisa. O que Deus tinha que fazer, Ele fez. Ele fez. Ele fez na cruz do Calvário para salvar a minha vida e salvar a tua vida. Essa cilada, essa armadilha é bem mais sutil. Ele propõe a questão, vamos ver se Deus está cuidando de sua vida mesmo. E aí entra as heresias, né? As heresias são tão grandes, a grande estratégia de Satanás para te desviar dos seus reais propósitos. Então ele tira aqui em todos os seus caminhos do texto, justamente para que Jesus caísse nessa cilada e ali comprometesse todo o seu ministério. Se acontecer alguma coisa, Deus vai te ajudar. Você não pode se colocar em situação difícil para demandar um milagre. É como se a proposta de Satanás tivesse assim, faz um show aí pra gente. Faz alguma coisa aí, faz uma mágica pra gente, já que tu é o Cristo, faz uma mágica aí. Não era para brincar de herói. Pula daqui abaixo aí, dá uma de Superman, e às vezes a gente se coloca. Alguns exemplos práticos disso é aquele doente que deixa de tomar insulina, o diabético que deixa de tomar insulina. É quando a gente chega e vê uma situação de risco ali, não, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e a gente se mete nisso. É a falta de prudência. Eu sei que tem uma armadilha, uma possível armadilha ali, mas eu não pesquiso, eu simplesmente mergulho e vou de cabeça, porque não, em nome de Jesus, a gente ainda cita assim, em nome de Jesus. E aí tem uma linha muito tênue entre fé e tentar o Senhor, teu Deus. A resposta de Jesus para isso, para essa tentação. Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão as tuas mãos. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não podemos tentar o Senhor nos colocando em situações difíceis, em situações em que a gente não vai conseguir se sustentar. Porque quando a gente se coloca numa situação difícil, sabe o que vai acontecer? A gente vira presa fácil para o abandono da fé. Para achar que Deus falhou. Para achar que Deus não cumpre com a sua palavra. Porque você tomou uma decisão sozinho. Você quis, na verdade, aparecer. Talvez ganhar alguma posição de destaque. E você toma uma decisão precipitada. Essa tentação, ela é recorrente e ela vem com a nova roupagem. A soberba de eu achar que eu posso tomar uma decisão sozinho, sem direção, sem oração. Quantas decisões eu tomei com base na minha emoção, achando o seguinte, eu não preciso orar a Deus, eu tenho um conhecimento suficiente para isso. E aí que você se engana. Você tem conhecimento suficiente em determinada área. Mas se você não pedir a orientação de Deus, você vira uma presa fácil. Porque tudo pode dar errado ainda com o seu conhecimento, pastor. Não, isso aí eu domino. Já vi tudo.
Nada pode dar errado. A gente precisa buscar a Deus em todas as nossas decisões. A gente precisa buscar a sua presença, a sua orientação. Porque sem a orientação de Deus, a gente vai ser presa fácil para essa segunda tentação. A gente é desafiado em todo tempo e a gente tem que tomar decisão o tempo todo. Quando a gente coloca, Senhor, se é da tua vontade, isso parece ser um caminho, uma decisão que vai me trazer uma prosperidade, vai me trazer um recurso. Mas se não for da tua vontade, tira, atrapalha, que dê tudo errado. A gente não quer assim, né? Uma grande oportunidade de dinheiro ou de ganho, você não. Eu já sei, domino, e toma a decisão sozinho. Quando você toma a decisão sozinho, quando você é soberbo, arrogante, toma essa decisão sozinho, você está fadado ao fracasso. Muita coisa pode dar errada. E aí, a sua fé e a sua confiança em Deus vai sendo a cada dia minada. E o objetivo, irmão, é tirar você do jogo. Tirar você e eu e a mim do jogo. O Satanás quer te anular. Jesus quer te colocar preparado para enfrentar as batalhas. Mas Satanás quer te anular, porque te anulando é menos um parente que vai se converter, é menos um vizinho que vai se converter. Cara, aquele cara é crente, ele é um derrotado, então não tem como buscar a Deus. Na verdade, as pessoas estão buscando essa aparência, o do êxito, o sucesso. E às vezes o que dá, como eu já disse, o que dá errado para nós é o acerto de Deus. A versão moderna pregada pelos falsos profetas, elas retiram de seu contexto doutrinas, e o contexto de determinado texto. Isso para te induzir ao erro, para te extorquir, para levar, para arrebatar a tua fé. Terceira tentação. A terceira tentação, então, é uma das mais recorrentes, mais aplicadas pelo diabo. Levou ainda, versículo 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Tudo te darei. Então aqui, o que Satanás está oferecendo, ofereceu para Jesus primeiro: fama, dinheiro, bens, riquezas. Na realidade, essa terceira tentação, ela é uma das mais aplicadas nesses dias, porque a gente vê as redes sociais, ostentação. Pessoas ostentando, às vezes, até o que não tem, mas para mostrar uma aparência, um êxito, para te vender um curso, para te vender um sucesso, que quando você compra, você fala assim: caramba, olha, se você comprar o meu curso, eu vou te dar o caminho das pedras. E aí você, querendo ficar rico, imediatamente, o que você vai lá? Você vai lá e compra. E aí a fraude. Porque a gente vive um mundo de fraudes. Tudo é uma farsa. Tudo é mentira. E o que é? A concupiscência dos olhos, a riqueza, ela embriaga todo mundo. Ela deixa todo mundo extasiado. Cara, eu preciso ficar rico porque está todo mundo ficando rico. A impressão é que você é um fracassado. Porque você abre a internet e está todo mundo em cima de carro importado, em cima de uma mansão. E às vezes o cara alugou um espaço lá, ou passou um dia num espaço alugado, e ele fica lá. Outro dia eu estava vendo uma fraude aí num documentário, que foi eu não me recordo muito bem o título, mas acho que está na Netflix, de um sujeito que ele andava pelo mundo
saqueando mulheres. Ele apresentou, não sei se vocês viram esse documentário, baseado em fatos reais, mas ele conseguiu roubar muita gente, sair ileso. Porque ele ficava cometendo crime num país, depois ia para o outro, cometia, ele não conseguiu ser pego. Só uma que conseguiu recuperar aquilo que perdeu pouco, parte daquilo que perdeu, porque outras fizeram empréstimos monstruosos e foram enganadas por esse estelionatário de mulheres. Mulheres ficaram com a vida toda destruída. Mas por quê? Porque ele vendeu uma imagem. Ele vendeu um sucesso. Todas as mulheres queriam se aproximar daquele sujeito, porque era um homem, né, bem afeiçoado, bonito e cheio do dinheiro. As marcas, as roupas, ele praticava estelionato com uma, fraudava, comprava roupa e já estava se relacionando com outra, e ele ali comprava carro, comprava tudo com dinheiro que ele extorquia das mulheres. E ele fazia uns depósitos assim que, olha, não, pode deixar, pode ficar tranquilo, que eu vou te passar aí. Passou uma confiança assim, e as mulheres foram presas fáceis, porque a gente é atraído. Isso daí é a nossa carne que grita. A natureza decaída do homem, ela vai querer os bens, o sucesso, o êxito. E é aí que Satanás opera. É aí que Satanás opera. E o que ele quer? Ele fala assim, olha, vou te dar tudo. Realmente ele foi qualificado por Jesus como príncipe desse mundo. Príncipe desse mundo é que exercia certo domínio, né? Aí ele chega para Jesus e fala assim, quero adoração. Você lembra de que quem queria adoração? Ele sempre quis adoração. Ele sempre quis. Esse texto está lá em Isaías 14, 12 a 14. Ele oferece para Jesus um atalho, né? E no final, o que ele quer? Ele não quer só adoração, ele quer servidão. Ele quer que você o sirva. Quer que você seja escravo dele. E aqui é a outra armadilha, que é a armadilha da apostasia. Ele propõe que você abandone a tua fé e seja servo dele. E a gente está vendo nesses dias, irmãos, que muita gente abandonou a fé justamente porque caíram em todas essas armadilhas. De que adianta ser famoso, ter um número de seguidores nas redes sociais, ter bens e dinheiro, mas não ser aplaudido pelo céu? De você contrariar todos os valores e princípios que Deus colocou na tua vida, que o Espírito Santo tanto trabalhou para construir na tua vida. De que adianta ostentar se a essência de Deus e do Espírito Santo vai se perder na tua vida? O Espírito Santo continua dizendo, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Muitos procuram bens e riquezas e querem se enriquecer fácil. E aí a gente começa a cair nessas armadilhas, nessas ciladas. E Jesus venceu essas ciladas com a palavra de Deus. Não dá para a gente vencer nesses dias esse ser tão inteligente que é Satanás, e que ele está dando sempre uma nova roupagem, uma nova configuração nessas mesmas mentiras. Então ele vai trabalhar sempre nas tuas necessidades básicas, quando estiver faltando. Ele vai trabalhar na tua vida, te tentando quando estiver sobrando. Quando estiver sobrando, então, você vai começar a achar que preciso de Deus para nada. Eu que construí, foi a minha capacidade intelectiva, foi o meu trabalho, Deus não me deu nada. Satanás vai tentar esse tempo todo colocar soberba no teu coração, para dizer que você é o cara,
que você não depende dele, que ele não está te vendo. E Satanás vai tentar botar riquezas para te desviar do caminho. E o Espírito Santo e Jesus continua dizendo para você de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Em outra passagem ele diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Não ceda às tentações do diabo. Porque você cedendo às tentações do diabo é a tua falência espiritual. É o teu fim. É acabar com a tua vida, com a tua essência. É acabar com tudo aquilo que ele construiu. Nessa lição que podemos aprender, o diabo tentará usar a própria Bíblia para te desviar do caminho. Ele é especialista em distorcer tudo, em alterar, colocar em dúvida a palavra de Deus. E aquela pergunta que a gente fez no início dessa mensagem: quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que é impossível a gente conseguir vencer isso se a gente não começar, e é para ontem, a alimentar o nosso espírito, a nossa alma. Porque se a gente se desliga, a gente vira presa fácil. Ele vem com tanta sutileza e é no seu dia a dia. Quando você menos imagina, ele vem com a casquinha de banana. Vacilada, não, cara, vamos dar um jeitinho aqui. Vamos resolver dessa forma aqui. Não tem nada a ver, cara. É um nada a ver. Vamos negociar aquilo. Um princípio bíblico, vamos negociar outro. O Espírito Santo de Deus trouxe você aqui, trouxe a mim também. Porque também sou destinatário dessa palavra. Não estou em posição superior a nenhum de vocês. Eu também preciso ficar atento, porque senão eu caio. Um pastor cai. Um líder cai. E como eu disse, muita referência está caindo. E quando essa referência cai, ela arrasta um monte de gente, porque as pessoas confundem o líder com Jesus. Eu acho que é isso, né? Porque às vezes o líder se coloca como se fosse inerrante, infalível. E quando ele cai, ele fala assim, tá vendo? É tudo uma fraude, tudo uma farsa. E se esquece que está na mesma condição humana dos líderes e daqueles que pregam. Que o Espírito Santo de Deus possa estar nos guiando nesses dias derradeiros, nesses dias ruins e maus. Que a gente se apegue à palavra de Deus, que a gente pegue como receita o que Jesus fez. E a gente precisa, primeiro contato do dia, a gente precisa ter com o Espírito Santo, através de oração, através de jejum. Sabe o que eu faço para ministrar a minha própria alma? Eu coloco o fone e fico ouvindo louvores o tempo todo, com fone no ouvido, para que eu seja ministrado. Deus, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. As promessas do Senhor, elas vão se cumprir. Principalmente a promessa de que um dia ele vai voltar para buscar a sua noiva. É tempo de lavarmos as nossas vestes, de nos santificarmos ainda mais, de orarmos ainda mais, de buscarmos a Deus, de clamarmos pela restauração da nossa família. Que muitos apostataram da fé, abandonaram a fé porque caíram numa dessas armadilhas. Que a gente não seja o próximo, que nenhum de nós aqui sejamos o próximo, um próximo a decepcionar, a errar. Eu quero convidar você, se você está passando por algum tipo de batalha espiritual, se você sentir a vontade para isso, enquanto
o louvor estiver cantando, quero convidar você aqui à frente para que você receba uma oração. Queria pedir ao pastor Paulo que fizesse uma oração para quebrar esses laços, né, de opressão sobre a tua vida, sobre a nossa vida. Se você está enfrentando algum tipo de batalha, de guerra, se você foi vítima de alguma armadilha, caiu, não tem ninguém aqui para te condenar. A igreja não é tribunal, a igreja é hospital. E o que a gente quer não é expor ninguém, a gente quer te ajudar em oração. Se você sente a necessidade de um apoio de oração e quer se dirigir até aqui à frente, quero convidar o pastor Paulo para orar pela tua vida. Eu mesmo vou me colocar nessa posição, porque eu enfrento batalhas todos os dias. E eu não sou melhor, como eu disse, melhor do que ninguém. E eu preciso da presença do Espírito Santo todos os dias para vencer isso, sem a qual estou fadado ao fracasso. Vamos colocar de pé, irmãos. Esses últimos dias são dias difíceis, irmãos. São dias muito difíceis, onde temos visto muitos grandes homens de Deus caírem. E a palavra do Senhor é muito clara: aquele que pensa, não é o que está de pé. Ele diz: aquele que pensa está de pé, vigia para que não caia. Você pensa que está de pé? Então vigia para não cair. Pai, nós exaltamos teu nome, que a sua palavra veio revelada, Pai. Ó Deus, nada fica oculto aos teus olhos. E se o inimigo pensava que ele deixaria tudo isso em oculto, ó Deus, a tua palavra nos esclarece as tentações, a maneira sutil com que ele entra, e como muitos têm caído sutilmente e achando que ainda estão de pé. Senhor, o que Sansão não sabia é que ele já tinha caído. O que Saul não sabia é que teu espírito não estava mais sobre ele. E assim são muitos, Pai, que ainda pensam que estão de pé. Mas essa noite, Deus, eu lhe peço, em nome de Jesus, que o Senhor levante o caído, Pai, e fortalece os meus irmãos que aqui estão, para que eles não venham cair posteriormente, abrindo os olhos espirituais de cada um deles, Pai. Abre os olhos da tua igreja, para que nós não venhamos cair nas tentações, porque tentar, Senhor, o inimigo sempre vai tentar, ele não desistirá, Senhor. Mas a tua palavra diz que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo nos tentando. Ó Deus, sustenta o teu povo, Senhor, com a tua palavra. Nos sustenta, Espírito Santo, com a tua unção, Pai. Em nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus, por essa palavra e pela tua presença aqui. Muito obrigado, Espírito Santo, pela revelação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.